Paz e luz a todos. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E na live de hoje vamos abordar um assunto muito interessante, ao qual certos internautas têm abordado e perguntado também. A gente sempre gosta de responder com uma live. E hoje o nosso tema é fenômenos paranormais. Vamos falar aqui de uma forma bem fácil de vocês raciocinar, menos erudita e de forma mais prática, para vocês captar a mensagem que vai ser inserida aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto do nosso tema: fenômenos paranormais. Existem 4 classificações de assombrações, segundo pesquisadores, cientistas do mundo da paranormalidade. Vamos classificar aqui 4 tipos de espírito. É importante você saber que existe 4 dimensões de espírito, né? Muitas pessoas imaginam que acabou essa matéria, acabou esta vida, nada mais continua, encerra nessa matéria. O mundo espiritual, ele existe. E muitas confusões, problemas acontecem no mundo devido a esses fenômenos paranormais. Pessoas que já partiram e que ficaram com pendências kármicas, se transformaram em almas penadas, né? Problemas que não foram resolvidos em vida, depois ele surte de uma forma catastrófica na vida das pessoas que cruzam com esses tipos de almas penadas. Então, vamos classificar aqui 4 tipos de espíritos, segundo a classificação com pesquisadores paranormais. O primeiro que vamos falar aqui é o residual. É um espírito inconsciente. Ele é inconsciente dos vivos, ele não tem interação com os vivos, ele não tem nenhum tipo de comunicação, contato físico com ninguém, esse espírito. Então ele não representa perigo, porque ele não tem comunicação nem contato físico, ele simplesmente vaga naquele âmbito. Esse é um das classificações de espírito que existe. Ele não flui em nada, não oferece perigo, porque ele é neutro. O segundo é o espírito inteligente, que é aquele espírito que pode fazer sim um contato físico, interagir tanto com pessoas como com objetos, né? E geralmente ele não é perigoso. Embora ele é inteligente, ele não é perigoso. É o segundo indivíduo espiritual que a gente está classificando aqui. E o terceiro é o Poltergeist, o espírito Poltergeist. O Poltergeist é um espírito que já é diferente, ele já traz consigo um objetivo traiçoeiro. Ele é um espírito que pode fazer contato físico tanto com objetos como com pessoas, mas ele já traz consigo um perigo baixo, mas moderado, né? Baixo, mas moderado. Então, mas ele tem um propósito maligno, um propósito traiçoeiro. Ele pode querer te subordinar, te enganar.
E vem o quarto personagem sobrenatural, o quarto espírito, que é o mais perigoso, que ele existe no campo espiritual, que é o inumano. Por que inumano, Mago Nelson? É um espírito que nunca foi humano, nunca foi encarnado, ele é como uma entidade, ele nunca foi encarnado, ele nunca teve uma experiência em matéria como nós. O residual, o inteligente, o Poltergeist teve, né? Não teve apenas uma experiência ectoplasmática, mas sim, eu quero dizer carnal, ele só teve ectoplasmática, tá? Então o inumano, ele jamais foi, entendeu? Encarnado. Ele pode manter contato físico tanto com pessoas como objeto, e além do seu objetivo ser traiçoeiro, ele tem um propósito de possessão, de manipulação e de perturbação mental, e pode causar danos físicos irreversíveis, loucura mental mesmo. Este espírito inumano, ele é altamente perigoso. Então agora você sabe que existe 4 tipos de espíritos: espírito residual, inteligente, Poltergeist e inumano. E o inumano é o pior deles. Então, o termo ofensivo e perturbador soa como uma reação de todos os seres vivos em si, que desconhecem este plano sobrenatural, este plano espiritual. Tudo que se retrata neste mundo paranormal. Sobrenatural é um termo que é usado para tratar algo que não é normal. Mas, como somos clarividentes, radiestesistas, nós já trazemos como o termo paranormal, não sobrenatural, mas sim paranormal. É o melhor termo a ser aplicado, né? E esse termo, no caso, a ciência não explica. A ciência, ela não explica, tá? Os cientistas acreditam apenas nas leis visíveis da natureza. O convencimento de uma pessoa que essas experiências paranormais existem é só fazendo a pessoa vivenciar isso, sentindo a experiência, a energia manifestada no local. Porque um local que é amaldiçoado, um local que tem um clima pesado, pode ser por vários fatores, também não ter uma limpeza adequada no local, como também a presença de miasmas espirituais, de larvas astrais, né? Tudo isso pode provocar uma energia pesada em um local. Então são leituras elevadas de um campo eletromagnético. Essa é a primeira incidência, tá? Que um fenômeno paranormal existe. Nem toda paranormalidade é sobrenatural. Às vezes, como eu estou dizendo aqui, os efeitos de higiene, a pessoa tem um local sujo, cria também miasmas astrais, não almas penadas, miasmas astrais, que pode também surtir efeitos nocivos e negativos na vida das pessoas, né? Então, o consumo de álcool, consumo de drogas, de vícios da vida, a falta de manutenção elétrica pode causar ruídos, né, dentro da casa de noite. Então, nem sempre é algo paranormal, mas algo provocado pelo próprio ser humano. Usamos 70% do nosso cérebro
E então 30% não usados pode gerar uma alucinação, pode gerar qualquer tipo de algo que contrai as leis físicas, tá? Esses 30% não usados, eles têm a faculdade extraordinária, inimaginável então, da sua mente criar, projetar algo que ali não existe, é um fruto da sua imaginação. Então, algo que realmente é inexistente, não existe, é um fruto da sua imaginação, também tem essa probabilidade. E mediunidade na força da física quântica, nós que somos físicos quânticos, vem mostrar que existe uma vida após a morte. Existe esta vida após a morte. O mundo espiritual, ele é real, tão real como este mundo aqui que a gente vive nele. Ele é muito real. Existe um termo que os humildes podem até herdar a terra. Biblicamente fala isso, que os humildes podem até herdar a terra. Mas Deus, Ele jamais traz contigo para o reinado, para a missão dele, um covarde, um homem frouxo para ser o seu mensageiro. Então, por isso, nem todas as pessoas podem lidar com as ciências ocultas, com o poder sobrenatural. O medo pode projetar fantasia na tua cabeça, fobias de todas as formas, usar o medo que está ali com você para poder te agredir a você mesmo. Então, a gente tem que ter coragem para encarar tais fenômenos. E o começo de muitas histórias paranormais. Como que se dá, Mago Nelson? Por que existe tantos fenômenos paranormais? Por que existe tantas almas penadas pelo mundo, tantas almas que estão vagando por aí e muitas das vezes perturbando a vida dos vivos? Essas influências podem rolar por gerações, de forma sombria. Também tem uns hereditários também. Então, estados de decadência, pessoas que viveram em estado de decadência, pessoas que viveram doentes, pessoas que foram doentes, muito doentes mesmo, pessoas que foram assassinadas de forma violenta, crimes mal resolvidos, coisas que foram feitas com injustiça, pessoas inocentes, que as pessoas buscam por justiça, mas não houve justiça, e houve sim injustiça. Tem pessoas que foram mortas de forma cruel e não teve um enterro decente. Então, promessas, você gosta de fazer promessa e não cumprir, pode se tornar uma maldição, tanto nessa vida presente como na vida pós a tua morte. Dívidas não pagas, pessoas que não pagam suas dívidas, caloteiro, entendeu? Você pode hoje praticar crimes, né? Tem gente que, muitas injustiças a gente vê por aí, pessoas que praticam crimes, estupros, homicídios, né? Mas tem dinheiro, compra juiz, compra advogado, que é a lei do Brasil, né? É esquisita, é estranha. Aí o que acontece com essas pessoas? Pode pagar sua pena em liberdade, prisão domiciliar. Enquanto a pessoa que ele prejudicou está com um problema psiquiátrico, está enterrado debaixo do chão, ele está livre. Isso não é prisão. Então, aqui você, talvez, a justiça dos homens da terra você compra. Lá do outro lado, a conversa é diferente. Lá não tem advogado. Lá não tem compra de juiz. Teu dinheiro não vale nada no plano espiritual. Por isso é o nosso álibi que pessoas estão aqui agora curtindo, pessoas estão
fazendo concupiscências, várias coisas assombrosas, né? Coisas que a gente fica espantado de ver, que a gente não tem coragem, mas vê que tem pessoas que parece que tem prazer em fazer desgraça na vida alheia, vão pagar muito caro. Nessa vida e do outro lado. E se nessa vida não pagou, com certeza vai ser cobrado do outro lado. Porque nós somos responsáveis, sim, por todos os atos que a gente faz. E principalmente aqueles que ofendeu a integridade física e espiritual de outras pessoas, principalmente de inocentes, tanto homens como mulheres, como crianças que são violadas, crianças que têm a sua juventude, têm a sua mocidade, a tua inocência corrompida por um vagabundo, uma vagabunda, vão pagar muito caro. Se não pagar nessa vida, vai pagar na outra vida, que são chamados pendências kármicas. Então, esse estado de decadência, essas torturas físicas, mentais, desses indivíduos que sofreram em vida, eles morrem perturbados, querendo justiça, acaba muitas das vezes se tornando amaldiçoados, porque eles têm sede de vingança. Então, esses débitos não quitados, promessa não cumprida e crimes sem justiça se tornam maldições reais, entendeu? É um processo que não tem pressa e nem previsão. Não é que ele morreu e logo ele vai virar uma maldição, não. Não tem pressa nesse processo e nem previsão de quando ele vai se tornar uma alma penada. Por isso que eu gosto de sempre frisar sobre a ritualística, pessoas que querem invocar espíritos sem conhecimento, sem saber lidar com energias, é perigoso. Digamos que você abre um portal ali, supomos igual tem um tabuleiro do Ouija, que você vê alguém invocando um ser do além. Esses seres do além, eles podem vir sim, pessoas do outro lado, uma alma penada, um espírito inteligente vem acompanhando ele para auxiliar ele, para poder te enganar. Pode ter todas essas possibilidades. Então, do outro lado, você não sabe com o que você está lidando. Às vezes você tem espíritos esperando uma oportunidade, um idiota abre um portal para ele entrar nessa dimensão, carregando também um espírito maligno com ele. Um espírito, digamos, de um criminoso. Digamos que você consegue trazer dos mortos um espírito de um criminoso. Ele te mata. Ele te mata quem estiver ao redor dele. Digamos que ele é um cara torturador, um estuprador, um estrangulador. Ele vai pegar no seu pescoço e vai te estrangular. Como ele vai conseguir isso se ele é um espírito, Mago Nelson? Tem a força maligna que vem junto com ele. Um demônio que vai vir junto com ele, que vai ajudar ele se materializar no nosso plano físico. Tem aí como o espírito matar um ser vivo, né? Coisa que poucas pessoas sabem. Isso você não vai aprender, na igreja não vai te ensinar, entendeu? Você não vai aprender dessa forma, nessa dialética que eu estou aqui, não. Só com um ocultista que você vai aprender. O que eu posso aqui expor, eu vou expor para vocês. Tem coisas que eu não posso falar. Não porque é algo que talvez seja assim, proibido, mas que talvez você não vai compreender porque você não tem uma linha de raciocínio de captar certos tipos de mensagem. Então, por isso que eu classifiquei os 4 tipos de espírito, para você ter uma compreensão do que é o mundo espiritual, que existem as entidades dos seres que foram encarnados e aqueles que nunca foram encarnados, são os inumanos, né? Então, flutuações, como que eu posso saber, Mago Nelson, que tem um espírito aqui neste momento, né? Aqui ao meu redor está cheio de espíritos. Você não vê, mas eu posso ver por o dom de clarividência. Estou aqui com muitos espíritos agora, neste momento, aqui ao meu redor. Você não consegue ver, porque você não tem um dom
de clarividência. Tem que ser clarividente para você ver, porque tem vários tipos de manifestação. Tem a manifestação visual, que você consegue ver. Você consegue, tem uns que conseguem ouvir mesmo, igual eu estou falando com você, o espírito. Tem outros que é apenas por sonhos e também por telepatia. Você ouve a voz do espírito na sua mente, né? Então tem as flutuações que tem no campo magnético, porque muda o campo magnético. Existem os aparelhos K2, é um dispositivo de presença que pode detectar a presença de um espírito, né, de um espectro que está ali naquele local, e o lugar pode mudar a climática do local. Ele pode ficar quente ou frio. Você, assim, se você sentir um frio, suponho que não está ventando, mas você sente ventar perto de você. As portas estão todas fechadas, as janelas também, e as cortinas estão balançando. Móveis se começam a se arrastar sozinhos, como se alguém estivesse sentado. Passos dentro da sua casa. Risada de crianças aleatórias. Muitas vezes só você ouve, ou demais pessoas ouvem, né? Se bem porque a higiene, quando eu falei o caso da higiene, tem casas velhas, principalmente, elas têm muito ruído, mas é porque tem madeira com cupim, tem madeira que está velha, trincada, tem ratos, digamos, a higiene, rato andando em cima da casa, então barata mexendo dentro de uma caixa, faz ruído, não é espírito, é sujeira, é falta de higiene que está atraindo insetos. Agora estamos falando agora num campo espiritual, você ouve pisadas como pessoas andando dentro da sua casa, mexendo nas suas panelas, são espíritos, está tudo fechado e está você sentindo um vento que muito frio, muito gelado, né? É possível também você ouvir dentro de um cemitério, tanto de dia como de noite, perto de túmulos. Quem tem clarividência sabe o que eu estou dizendo. Um gemido sofrido de almas que estão de uma certa forma penando. Eles gemem, eles clamam por justiça, por libertação. Você escuta ali vindo de cima para baixo da terra aquele gemido sombrio. Então tudo isso é realidade no campo espiritual. Então o lugar pode ficar quente ou frio. A diferença entre o espectro e a entidade é a energia. Se ela é densa, se ela é maleável, se ela é leve, né? E a forma com que essa entidade ou espírito se comunica com você, tá? Então, você mexer com o desconhecido sem conhecimento é como você jogar gasolina no fogo. Entendeu? É um campo que você tem que ter conhecimento para você lidar com ele. Pois se você não sabe o que está do outro lado, deixa quieto. Você não sabe se lá do outro lado está um bandido, um estuprador, você não sabe o que tem lá do outro lado. Aí você abre um portal sem conhecimento, traz para essa realidade algo medonho, maldito, vai fazer uma desgraça na sua vida e de quem você vive. Então, existe presenças em casas antigas, abandonadas, existem casas tão amaldiçoadas que ninguém consegue vender. Herança é uma coisa que se torna amaldiçoada e fica aqueles irmãos matando um ao outro, ou aquela briga, aquele ódio, aquela cobiça de querer tudo para si, aí um não assina, outro não assina, ou um quer tudo para si, se torna uma maldição. Aquelas casas velhas, abandonadas, que ninguém compra, não consegue vender, ninguém mora, ninguém consegue nem morar. Tem gente que morre, tem gente que adoece, tudo ocasionado por uma maldição. São coisas reais. Eu recomendo, se você até alugar uma casa,
Você lava com um amigo, com sal grosso, você consagra para você alugar uma casa. Você não sabe quem morou ali. Quais são as pessoas que moraram ali, como que eram essas pessoas, como que era o dia a dia dessas pessoas. Às vezes eram bandidos, às vezes eram pessoas de má índole, pessoas que xingam muito, que atraem energias negativas, densas. Então tudo isso tem que ser analisado. Então, gente, as energias elas existem até em objetos, tá? Você tem que tomar muito cuidado com o presente que você recebe. Tem o presente que ele é bem intencionado, aquele que é mal intencionado. Às vezes uma pessoa te dá uma caneta, mas essa caneta foi consagrada num terreiro de macumba para te amaldiçoar. Alguém de má fé compra uma boneca amaldiçoada e dá para um filho seu. Toma cuidado com os presentes que você usa. Tem gente que às vezes não tem condição de comprar aquela roupa cara, aquela roupa de marca, aí vai para um brechó, entendeu? Muita gente vai ficar com raiva de mim, aqui principalmente os brecholeiros. Não compre roupa em brechó. Por quê? As energias ficam impregnadas naquela roupa. Você não sabe se aquela pessoa que você está comprando a roupa lá foi de um defunto, foi de uma pessoa que foi doente, foi de uma pessoa amaldiçoada, foi de uma pessoa criminosa. A energia daquela pessoa fica impregnada ali. Assim como as paredes da casa você aluga e você não consagra, um objeto que você recebe, então a maldade ela pode vir até de forma sutil, de forma discreta. Então você tem que ter muito cautela com o que você ganha, com o que você veste, nem que você gaste mais. Compre uma roupa nova. Não aceite roupa usada. Nem compre roupa usada, porque você está adquirindo a energia daquele primeiro usuário que a usou. Então, isso é ensinado na radiestesia, tá? Ninguém é obrigado a seguir a minha fórmula, mas eu estou falando algo coerente, com lógica aplicada, dentro de estudo radiestésico e comprovado que a energia, tudo é energia. E essa energia, ela é emanada tanto no espaço e tempo. Por isso que tem maldições que elas existem, 15ª geração, 15 mil anos. Tem até mais velha que isso. Energias. A energia, ela simplesmente se transforma. Ela pode perder a sua forma, ela pode ser uma forma física e metafísica. Digamos que aqui nós somos energia. Quando morremos, perdemos a forma de matéria, mas continuamos sendo uma energia eletromagnética, dotada de muitos efeitos positivos e negativos. Então isso aqui que eu dei aqui para vocês, essa pincelada, é um pouco do que significa a paranormalidade. É um assunto complexo, mas agora você sabe que existe 4 classificações de espíritos, né? Você já aprendeu hoje que existe 4 tipos de espírito. E o mais perigoso é o inumano. Muitas pessoas hoje estão no sanatório e não é louco. Muita gente hoje toma remédio de tarja preta, não está doente, está possesso de um espírito maligno. Uma possessão, ele drena a tua energia vital. Muitos, para se manifestarem nesse plano físico, ele precisa da tua energia vital, teu sangue, teu suor, a tua energia, a tua vitalidade. Tudo isso pode alimentar um espírito que quer se materializar neste plano físico. Tá? Isso até acontece com alguns médiums que trabalham com incorporação. Quando você incorpora um espírito, existe um desgaste físico. Eu estou falando uma incorporação de verdade, tá? Que é uma pré-possessão. Né? Que existe 3 tipos de incorporação. Né?
Existe aquela que é irradiada, que você lembra o que você está fazendo, né? Você lembra, você está ali, ele está usando teu corpo, está falando com você, né? E você lembra o que está acontecendo, o que está sendo dito. E existe aquela que você fica inconsciente. Você fica inconsciente e todos os seus estímulos são controlados por uma entidade, um espírito exterior que encosta em você e ele vai usar você como uma ferramenta de comunicação. Tá? Então existe as três formas. E existe aquele que simplesmente está se disfarçando. Tá? Ele não tem espírito nenhum. Ele está querendo te enganar. Ele é um ator. Entendeu? Simplesmente um ator. Ele mudou a voz, ele mudou o olhar para poder te enganar. Entendeu? Tudo você pode descobrir através da energia. A presença de um espírito você descobre através da energia. E uma entidade, ela não se contradiz. Se você vê um cara falando coisa por coisa, fazendo muito trejeito, inventando muita moda, ele é um charlatão, tá? Ele não entende de nada e está ali simplesmente te enganando para roubar o seu dinheiro. Infelizmente, isso mancha o ocultismo, como as religiões de matriz africana. É lamentável isso. Então, o mundo espiritual, gente, existe. Não pense você que acabou a matéria, acabou tudo e ponto final. Não. O plano espiritual existe. E as pendências kármicas também. Tem gente que nem acredita que tem karma, né? Aí faz besteira. Tudo que você faz não é porque Deus ou Satanás, que não existe, aí vai te condenar, não. Você é responsável pelos seus atos. Tá? E a justiça divina, ela existe, principalmente contra a injustiça. Porque o que muito acontece neste mundo não vai ficar impune, entendeu? Fica impune, tem gente que faz judiação digamos, com um animal, faz judiação com o animal, tem gente que torce por aquele agressor que agrediu o animal, tem gente que é contra. Mesmo que você seja absolvido pelas leis deste mundo, no plano espiritual a conversa é totalmente diferente. Você está hoje rindo da desgraça dos outros, você está passando os outros para trás. Eu peguei aquele dinheiro daquele otário, eu enganei aquele cara, você tirou vantagem, né? Aquela pessoa te ajudou, às vezes tirou até da boca para poder te emprestar e você deu calote. Você vai pagar. De uma forma ou de outra, no plano espiritual, as coisas, seu dinheiro não vale nada, a tua versão não vale nada, vai pesar na balança os teus atos. Entendeu? Tem gente que não está preocupado com isso, mas o plano espiritual leva muito a sério as suas condutas, a tua ética moral. Tá? Se você é um imoral, se você é um egoísta aqui neste mundo, tudo bem. Mas saiba bem que tudo tem a sua consequência. Tá? Sendo ela benéfica ou maléfica, existe o retorno, sim, daquilo que foi realizado com injustiça. Não falo justiça, mas com injustiça. Aí existe a justiça para punir, sim, a injustiça. Porque houve morte, porque houve derramamento de sangue, lágrimas. Tudo isso é cobrado. A dor interna. Pessoas que muitas das vezes carregam ódio no seu coração se tornam depois almas penadas quando morrem. Então tudo isso, o poder sobrenatural, a paranormalidade, ela traz consigo um parente seu que é falecido, às vezes ele quer ter uma comunicação com você. Ele vai acabar te afetando a tua saúde, ele vai acabar te atrapalhando neste plano. Por quê? Ele não pertence mais a esse mundo.
ele depende até da tua energia para poder se comunicar com você. Então não é vantagem. Aí é o que nós chamamos de encosto. Tem muitas pessoas que sofrem com encosto. Encosto que pode ser maligno de um não encarnado, né? Que ele nunca foi encarnado, e aqueles que se desencarnaram também são encostos, né? Encostos, miasmas astrais. Então, gente, o nosso papo de hoje foi sobre os fenômenos paranormais. Espero que gostem. Se você tem algo que você quer descobrir, que você quer que a gente traga aqui, nós trazemos, assuntos filosóficos sobre qualquer tema relacionado à vida, sobre a ciência, a neurociência, nós trazemos aqui com muita responsabilidade. Dúvidas que você tem com a religião que nunca foi esclarecida, você tem resposta aqui. Aqui a gente fala fora da caixa, muita gente fala, isso é papo de louco. Aqui nós falamos sim de ufologia, de extraterrestre, de nave, de disco voador, sim. Nós vamos atrás, a verdade atrás da verdade. Porque sabemos que muita verdade por aí, ela é manipulada, né? Tem uma sombra é uma mentira disfarçada de verdade para manipular. Igual na live que eu falei outrora. Basta você fazer uma pessoa acreditar em algo para manipulá-la. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas principalmente por religiões, que vêm trazer um esclarecimento de forma errada, equivocada. Por isso, hoje, eu não participo de nenhuma, por descobrir que elas estão erradas, em termos técnicos, em termos históricos, porque se você for olhar, o perdão da palavra aqui, a história, muita gente que se diz cristão, se diz religioso, não seria religioso, porque existe derramamento de sangue no passado, na história, e as maiores desgraças que aconteceram e ainda acontecem, é a política e a religião que são as causadoras. Então, é muito fácil, é só você ir na história, veja lá a idade das sombras, a idade média, que você vai ver as truculências, as injustiças contra inocentes, um Deus, um suposto Deus, uma suposta obra de justiça em nome de Deus, de um Deus, porque ele não existe, existem vários deuses, O Deus criador é um só, não é o Deus da Bíblia, entendeu? Um Deus que tem medo de que você sirva a outro, ele não é absoluto. Um Deus que te ama, que ensina você a falar em amor, mas ao mesmo tempo manda você odiar, manda você matar. Se ele não se contradiz, porque ele no Velho Testamento ele é ruim e lá no Novo Testamento ele é bonzinho. Então, para você ver aonde existe a contradição, existe o engano. Então, é ótimo você ler a Bíblia assim. Tem gente que vai querer me amaldiçoar aqui, Se ele não é Deus para julgar ninguém. Mas poucos têm a coragem de falar o que eu falo aqui. Eu sou um escolhido entre muitos para falar para você a luz da verdade, tá? Para isso tem que ter coragem. Eu sou um ocultista, mas não estou com máscara na minha cara. Eu estou aqui olhando dentro dos teus olhos, falando com você mano a mano. Não tenho nada que esconder, tá? E quando eu trago um assunto aqui, é base em conhecimento filosófico. Você pode pesquisar sobre isso, que você vai encontrar bases em tudo aqui que foi dito, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
Bênçãos fraternais da luz a todos, muita saúde, paz e prosperidade a todos. Amém e etam.